E aí, galera, tudo bom? Meu nome é Gustavo Stamato, sou aluno da turma 145 de Medicina aqui da Unirio, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a anatomia da região do ombro. Lembrando que essa aula é dividida em duas partes. A primeira parte, que é sobre o ombro, que então vamos falar agora, e a segunda parte, que falaremos sobre a axila e braço. Então, vamos lá. Nessa aula, nós vamos falar sobre as estruturas que formam a cintura escapular, os músculos da região do ombro e os músculos que compõem o manguito rotador. Muito bem. Em uma pequena introdução, nós temos que o ombro é a região mais proximal do membro superior. Ele é formado por uma sobreposição de regiões do corpo. Ele se sobrepõe ao tórax, ao dorso e à região inferior do pescoço, incluindo a região, como podemos acompanhar nesse modelo 3D, a região peitoral, região da fossa supraclavicular maior, região escapular e a região deltoide. Então, toda essa região compreendida por essa linha vermelha é o que nós compreendemos como a região do ombro. Bem, o primeiro assunto da aula são as estruturas que formam a cintura escapular. A cintura escapular é um anel ósseo formado pelas clavículas e pela escápula. Esse anel ósseo é incompleto posteriormente e unido ao esqueleto axial pelo manúbrio do externo. O fato do anel ósseo da cintura escapular, também conhecido como símbolo do membro superior, o fato desse anel ósseo ser incompleto posteriormente é o que possibilita o movimento independente dos membros superiores, esquerdo ou direito. Ou seja, o fato das escápulas não serem unidas posteriormente é o que possibilita que nós possamos movimentar o braço direito sem necessariamente movimentar o braço e todo o apêndice esquerdo. Muito bem. O primeiro osso, a primeira estrutura da cintura escapular que podemos comentar são as clavículas, que são os ossos responsáveis por unir o membro superior ao esqueleto axial, seja por meio da articulação externo-clavicular e pela articulação acromioclavicular. Bem, agora, sobre a estrutura das clavículas, nós podemos perceber por essa representação da clavícula direita, a primeira coisa é que os 2/3 mediais da clavícula são convexos anteriormente, enquanto que o terço lateral da clavícula é côncavo anteriormente, o que confere a esse osso uma estrutura de S alongado. Na estrutura medial da clavícula, também conhecida como extremidade external, nós encontramos uma estrutura alargada e triangular, que é o local de articulação com o manúbrio do externo, ou seja, é o local onde encontramos a articulação externo-clavicular. Por outro lado, na extremidade acromial, na extremidade lateral da clavícula, nós encontramos uma face plana, que é o local de articulação da clavícula com o acrômio, ou seja, a articulação acrômio-clavicular. É interessante notar que, apesar das clavículas serem consideradas um osso longo, ela não apresenta uma cavidade medular, mas ela consiste em um osso trabecular, ou então esponjoso, revestido por um osso compacto. Responsável por unir o membro superior ao esqueleto axial, as clavículas atuam como um guindaste, suspendendo os membros superiores e mantendo-os afastados do tronco. O fato de eles se manterem afastados do tronco pela clavícula é o que possibilita maior amplitude e liberdade dos movimentos dos membros superiores. Além disso, as clavículas também são responsáveis por transmitir os impactos dos membros superiores, principalmente do húmero, ao esqueleto axial, ao tronco, o que reduz as chances de fraturas nos ossos do membro superior. Agora, voltando a falar sobre as estruturas das clavículas, nós temos que a face superior é lisa, uma vez que ela se relaciona ao músculo platisma e à pele, enquanto que a face inferior é áspera, uma vez que na face inferior encontramos os principais acidentes da clavícula, que são os locais de fixação dos ligamentos que possibilitam a união do membro superior ao tronco, ao esqueleto axial. Bem, para conversarmos sobre os principais acidentes das clavículas, nós temos essas duas representações. Eu acredito que nós temos muita sorte, porque os acidentes da clavícula têm nomes que se referem diretamente às estruturas que se fixam a eles e às suas funções. Como, por exemplo, o primeiro acidente que podemos comentar na extremidade acromial da clavícula é o tubérculo conoide, que é o local de fixação do ligamento conoide. Assim como o tubérculo conoide, nós encontramos a linha trapezoidea na próxima extremidade acromial. Na linha trapezoide fixa-se o ligamento trapezoide. Bem, o ligamento conoide junto com o ligamento trapezoide formam o ligamento córaco-clavicular, que é responsável por fazer a ligação
entre o processo coracoide da escápula e as clavículas, por isso ligamento córaco-clavicular. Bem, além do tubérculo conoide e a linha trapezoide, nós encontramos o sulco do músculo subclávio, com o nome autoexplicativo, porque é o sulco em que o músculo subclávio se insere. Músculo subclávio que será discutido mais posteriormente. Já próxima à extremidade articular, na extremidade medial da clavícula, nós encontramos a impressão do ligamento costoclavicular, que é onde se fixa o ligamento costoclavicular, responsável por ligar a primeira costela à clavícula, por isso costoclavicular. Agora que falamos das clavículas, podemos falar sobre as escápulas, que são ossos de formato triangular, situados na face posterolateral do tórax, sobrepostas da segunda à sétima costela. A face posterior destas escápulas são convexas, enquanto que a face costal, ou seja, a face que é intimamente ligada às costelas, é côncava. Os acidentes das escápulas são os seguintes. O primeiro e mais evidente na imagem, na sua face posterior, é a espinha da escápula, que é responsável por separar a face posterior em uma fossa supraespinhal, ou seja, acima da espinha da escápula, e uma fossa localizada abaixo da espinha da escápula, infraespinhal. Essas regiões são muito importantes porque elas vão abrigar os músculos supraespinhal, na fossa supraespinhal, e o músculo infraespinhal, na fossa infraespinhal. A continuação lateral da espinha da escápula forma o acrômio, que também se revela na face costal, e a sua extremidade é o local de articulação do acrômio com as clavículas. Enquanto isso, na face costal, na concavidade da face costal, nós encontramos a fossa subescapular, que é o local onde será abrigado posteriormente, que nós vamos ver, o músculo subescapular. Além desses acidentes, na face costal nós encontramos também o processo coracoide, acidente em formato de dedo que aponta para a cabeça do húmero e serve também como inserção inferior no ligamento coraco-clavicular. Além disso, encontramos também a incisura da escápula, ponto que marca o fim da margem superior da escápula e o início do processo coracoide. Por fim, nós encontramos também a cavidade glenoidal, local que recebe e articula-se com a cabeça do húmero para formar a articulação glenoidal. A articulação glenoidal é uma articulação sinovial do tipo esferoide e articula a cabeça do húmero com a escápula. É uma articulação de grande amplitude de movimento, possibilitando flexão, extensão, rotação, abdução e adução do membro superior. Justamente por sua grande amplitude de movimento, é uma articulação relativamente instável. Por isso, ela é estabilizada por múltiplos ligamentos e músculos que a circundam, formando uma cápsula, mantendo a cabeça do húmero fixa à cavidade glenoidal. Bem, então vamos fazer uma revisão das estruturas que vimos até agora, antes de seguirmos para os músculos da região do ombro. Nessa foto, nós podemos perceber a clavícula, com a sua extremidade acromial, formando o ligamento acrômio clavicular, que liga o acrômio da escápula à clavícula. Além disso, nós podemos perceber o ligamento conoide e o ligamento trapezoide, que formam juntos o ligamento córaco-clavicular, ligando a clavícula ao processo coracoide. Temos aqui o ligamento córaco-acromial, que liga o processo coracoide ao acrômio da escápula, e também a articulação glenoidal, fixada por múltiplos ligamentos, como o ligamento córaco-humeral e os ligamentos capsulares. Seguindo agora para o segundo assunto da aula, nós temos os músculos do ombro, que são separados e classificados em 3 regiões. Músculos tóraco-apendiculares anteriores, que são o peitoral maior, peitoral menor, subclávio, serrátil anterior. Músculos tóraco-apendiculares posteriores, que são o trapézio, latíssimo do dorso, levantador da escápula, romboide maior e menor, que já foram vistos em aula de dorso. E também os músculos escapulomerais, que são deltoide, supraespinhal, infraespinhal, redondo menor, redondo maior e subescapular, que podemos ver aqui nessa imagem. Bem, nessa aula, então, nós vamos comentar sobre os músculos tóraco-apendiculares anteriores e os músculos escapulomerais. Os músculos tóraco-apendiculares anteriores também são conhecidos como os músculos do peitoral. E temos como seus representantes e principal o peitoral maior, que tem a sua origem na superfície anterior da clavícula, superfície anterior do externo,
as 6 primeiras cartilagens intercostais e a aponeurose do músculo externo oblíquo do abdômen, oblíquo externo do abdômen. Ele se insere na crista do tubérculo maior do úmero, tem a sua inervação pelo nervo peitoral lateral e peitoral medial e tem como ação a adução do braço e rotação do braço. Já o peitoral menor, ele é localizado em uma região mais profunda ao peitoral maior. Então, para isso, precisamos fazer um corte do peitoral maior para que se revele o peitoral menor. Ele tem como origem as superfícies externas da terceira à quinta costelas e se insere no processo coracoide da escápula, que comentamos anteriormente. A sua inervação é feita pelo peitoral medial e tem como ação a estabilização da escápula, além de abaixar a extremidade do ombro. Além do peitoral maior e peitoral menor, encontramos como músculos tóraco-apendiculares anteriores o músculo subclávio e serrátil anterior. O músculo subclávio tem a sua origem na junção da primeira costela com sua cartilagem costal e tem como inserção o local que comentamos anteriormente, que serve como assistente da clavícula, que é o sulco do músculo subclávio na superfície inferior da clavícula. A sua inervação é feita pelo nervo subclávio e tem como ação fixar e abaixar a clavícula. O último músculo do tóraco apendicular anterior, nós temos o serrátil anterior, que tem como origem a face externa das paredes laterais das 8 costelas superiores e tem a sua inserção na borda medial da superfície costal da escápula, que podemos ver aqui, a borda medial da superfície costal da escápula. Portanto, ele tem como ação a protração e giro da escápula, além de manter a escápula próxima à parede torácica, ou seja, mantém a face costal da escápula próximo às costelas. Agora seguimos para a segunda classificação, o segundo grupo de músculos, que são os músculos escapulohumerais. O músculo mais evidente, mais famoso entre os músculos escapulohumerais é o deltoide, músculo deltoide, que é dividido em 3 partes que são classificadas de acordo com a sua posição e o local de sua origem. Nessa foto, nós podemos perceber a porção anterior do deltoide, que tem a sua origem na clavícula, portanto também é denominada como parte clavicular do deltoide. Bem, temos também a região média do deltoide, que tem a sua origem no acrômio da escápula, portanto também é conhecido como parte acromial do deltoide. Por fim, nós temos a parte posterior do deltoide, que tem como sua origem o processo espinal da escápula, portanto também é conhecido como deltoide, parte espinal do deltoide. A parte anterior e a parte posterior são semipeniformes, enquanto a parte média, ou acromial, é multipeniforme. Todos multipeniforme. O músculo deltoide tem como ação fletir, abduzir, estender e rodar o braço, além de servir também como a estabilização do úmero na cavidade glenoidal. Como comentamos anteriormente, a articulação glenoidal, devido à sua amplitude de movimentos, é relativamente instável. Por isso, se lança mão de outras estruturas para manter a cabeça do úmero acoplada na cavidade glenoidal, dentre elas as estruturas do músculo deltoide. Muito bem. Nesse quadro, nós encontramos a origem, inserção, inervação e ação do músculo deltoide e das suas 3 partes. Bem, como podemos ver, a parte anterior tem sua origem no terço lateral da clavícula, por isso também é conhecida como parte anterior. A parte média tem sua origem no acrômio, por isso também é conhecido como parte acromial, enquanto que a parte posterior tem sua origem na espinha da escápula, por isso também é conhecida como parte espinal. A ação da parte anterior é de fletir e rodar medialmente o braço, enquanto a parte média tem como ação abduzir o braço e a parte posterior estender e rodar lateralmente o braço. Tanto a parte anterior, média e posterior tem a sua inserção na tuberosidade para o deltoide, que fica no úmero, e as 3 partes do deltoide são inervadas pelo nervo axilar. Dando sequência aos músculos escapulohumerais, nós encontramos 3 músculos que já comentamos anteriormente. 2 deles são o supraespinhal e infraespinhal, que estão localizados na face posterior da escápula e nas fossas supraespinhal e fossa infraespinhal, que são divididos pela espinha da escápula. Muito bem, supraespinhal tem sua origem na fossa supraespinhal da escápula, enquanto que o músculo infraespinhal tem sua origem na fossa infraespinhal da escápula.
Ambos têm sua inserção no tubérculo maior do úmero, de modo que o músculo supraespinhal se insere na face superior do tubérculo, enquanto que o músculo infraespinhal se insere na face média do tubérculo maior do úmero. Ambos são inervados pelo nervo supraescapular, mas o músculo supraespinhal é responsável pela abdução pelas 15 graus iniciais da abdução do braço, enquanto que o músculo infraespinhal é responsável pela rotação lateral do braço e além de atuar com os músculos do manguito rotador. Agora, na face costal da escápula, na concavidade da escápula que forma a fossa subescapular, nós encontramos a origem do músculo subescapular. Bem, o músculo subescapular tem a sua origem na fossa subescapular, de novo, e se insere no tubérculo menor do úmero. É inervado pelos nervos subescapulares superior e inferior e tem como ação também rodar medialmente o braço, além de manter a cabeça do úmero na cavidade glenoidal. Os dois últimos músculos escapulomerais são o músculo redondo menor e redondo maior. Estão localizados mais profundamente ao deltoide, por isso que nessa imagem eu tive que fazer um recorte no deltoide para que pudessem se revelar para nós, tanto o redondo menor quanto o redondo maior. O redondo menor tem a sua origem na parte média da margem lateral da escápula, ou seja, parte média da face da margem lateral da escápula, e se insere na face inferior do tubérculo maior do úmero. Tem a sua inervação axilar e tem como ação rodar lateralmente o braço. Por sua vez, o redondo maior tem a sua origem na face posterior do ângulo inferior da escápula, ou seja, aqui o ângulo inferior da escápula, ele tem sua origem na face posterior e se insere no lábio medial do sulco interbecular do úmero. Tem a sua inervação pelo nervo subescapular inferior e tem como ação aduzir o braço. O último assunto da nossa aula é o manguito rotador, que consiste num conjunto de músculos que formam uma cobertura músculo-tendínea ao redor da articulação do ombro, ajudando a estabilizá-la. Como nós vimos anteriormente, a articulação glenoidal, devido à sua amplitude de movimentos, é uma articulação relativamente instável. Por isso, os músculos do manguito rotador formam uma cápsula, uma cobertura ao redor dessa articulação que ajudam a fixar a cabeça do úmero à cavidade glenoidal. Bem, formando essa cobertura, essa cápsula, esses músculos, esse conjunto de músculos recebeu o nome de manguito, que quer dizer uma cobertura, uma cápsula que encobre. Mas quais são os músculos que formam o manguito rotador? Bem, 4 músculos escapulomerais formam o manguito rotador. E eles são o músculo supraespinhal e infraespinhal, localizados na face posterior da escápula e separados pela espinha da escápula, o músculo redondo menor e na face costal da escápula, o músculo subescapular. Bem, algumas pessoas usam algumas siglas para memorizar melhor ou para facilitar a memorização desses músculos. Algumas pessoas usam a sigla RISS, RIS, ou então a sigla IRSS. É algo que pode ajudar na memorização. Bem, os músculos do manguito rotador, em exceção ao músculo supraespinhal, promovem a rotação do úmero. Portanto, se é um conjunto de músculos que formam uma cápsula que encobre a articulação, uma cápsula, um manguito, e esses músculos, com exceção ao músculo supraespinhal, promovem a rotação do úmero, é um manguito rotador. Portanto, aí vem o nome. Lembrando, o músculo supraespinhal não promove a rotação do úmero. Ele é responsável pela abdução inicial do braço, dos 15 primeiros graus de abdução do braço. Portanto, o manguito rotador é um conjunto de músculos que encobre a articulação glenoidal e os músculos infraespinhal, redondo menor e subescapular são responsáveis pela rotação do úmero, enquanto que o supraespinhal é responsável pela abdução inicial do braço, do apêndice superior. Bem, essa foi a nossa aula, essas foram as referências utilizadas para montar essa aula. Eu agradeço imensamente por terem assistido até aqui. Façam um estudo dirigido, leiam um guia de estudos, estudem. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, que será um prazer ajudá-los. Muito obrigado novamente e bons estudos.